Salve, salve, Abelardos, de boa, tranquilos. Hoje nós vamos falar aqui sobre como treinar para maratona. Lembrando que eu não estou passando uma planilha porque eu nem te conheço, né, filho? A planilha eu teria que conhecer melhor você. O que eu vou fazer aqui é um geralzão para vocês entenderem de maneira geral mesmo como treinar para maratona. Então estou te dando um norte, não estou falando que é exatamente isso que você tem que fazer. Existem outras linhas de treino de outros treinadores. Eu tô passando o que eu acredito que seja o certo, tá bom? Só deixar isso bem claro, e senão vocês vão copiar tudo, e como eu não conheço vocês, pode ser que você copie tudo que eu fale no vídeo e não funcione, tá? Tem que ter adaptações, tá bom? É um geral para você só ter um norte aí, filho. Deixa o joinha no vídeo, vamos colocar como meta aqui, como a gente tá falando de maratona, pelo menos 2.000 likes, tá, Abelardos? Vamos tentar bater pelo menos 2.000 likes, que aí ajuda na divulgação do vídeo, né, Abelardos? E é um trabalho que a gente está oferecendo para vocês aí de graça. Apesar do like, além do like, eu tenho também um trabalho de treinamento à distância. Aí sim você vai ter a planilha individualizada que eu vou montar para você. Quem tiver interesse, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu te explico certinho como funciona. Se inscreve também no canal e é isso, tá bom? Vamos agora direto para a parte principal aqui do vídeo. Primeiro ponto aqui, Abelardo, para você pensar em treinar para uma maratona, você tem que ter passado pelas provas menores. Não estou falando que você tem que ter corrido 5, 10, 15, 21, tudo certinho. Mas pelo menos ter tido umas experiências no 10 km, pelo menos ter corrido aí umas 3 a 4 provas de 21 quilômetros, ter feito vários treinos de 15 quilômetros, 16, 18... Porque sem isso, sem esse pequeno lastro, sem essa bagagem que a gente chama, né, de treino, é difícil você iniciar uma preparação para maratona, que é uma preparação dura, né? A gente está falando de uma prova de 42 quilômetros. Então, por mais que de repente você não queira fazer tempo na maratona, você vai entrar lá só para completar, ter uma superação, postar a fotinha da medalha depois, né, receber o like, tudo que a gente sabe que é legal, que motiva também. Você tem que ter uma bagagem, porque senão é muito perigoso, tá? O treino de maratona ele é bem exaustivo e normalmente são treinos bem acima de 1 hora, de 2 horas. Então não pule o processo, tá bom? Não vai querer fazer maratona só porque o seu amigo faz, se você está iniciando na corrida agora e malemar está completando 15 quilômetros em treino. Esse é o primeiro ponto. Partindo aqui desse primeiro ponto, né, que você já tem essa experiência, vamos pensar aqui na maratona, né? Na prova em si. Então você vai primeiro escolher a sua prova. Aí escolheu lá a data dela certinho, estudou o percurso, né? A viagem, tudo. Você tem que iniciar um treino específico normalmente, tá? Faltando aí umas 12 semanas para essa prova. O que é um treino específico? O treino específico significa que durante essas 12 semanas você vai treinar visando a maratona. Então seu treinamento é exclusivo para maratona. Eu aconselho que durante essas 12 semanas você evite ficar correndo provas todo fim de semana, tá bom? Senão você fica todo fim de semana correndo prova de 10, prova de 21, e aí você não consegue se concentrar só no treino. Até porque quando você corre uma prova no fim de semana, aquela semana da prova você acaba treinando menos para chegar bem na prova. Então durante esse processo, corram menos provas, tá bom? Não significa que não pode correr nenhuma, mas corram menos provas e foquem no treinamento. Aí essas 12 semanas, galera, o principal delas é o volume, né? Volume seria você somar as distâncias que você corre ao longo da semana, para ter o volume semanal, e somadas as 4 semanas, aí 4, alguns meses tem 5 semanas, somada o que você corre durante essas semanas do mês, você tem o volume mensal, né? Então vamos pensar que você corre 5 vezes na semana, um exemplo só, 10 km. O seu volume semanal é um volume de 50 km, tá? Só para ilustrar isso daí. A base, galera, da maratona é a resistência. É uma prova que você não corre numa intensidade tão alta, por mais que você de repente seja um maratonista rápido, mas é uma intensidade abaixo de uma prova de 5 e 10 km, por exemplo, mas é uma prova que mesmo assim tem intensidade, né? E que ela é de resistência pura. Então você tem que acostumar o seu corpo a correr mais, a correr um pouco mais cansado, entendeu? Não adianta fazer um treino na segunda e outro só na quinta. Ah, os 2 treinos saíram bons, mas você tá sempre com a perna leve, né, Abelardo? Aí não é legal. Na maratona deu ali o quilômetro 30, 32, sua perna vai pesar e com a perna pesada você tem que correr mais 10, 12 quilômetros.
Então você tem que simular isso daí também no treinamento, tá? Resumindo, volume. Vou colocar aqui uma média, tá? Uma média que eu acho mínimo aí para correr uma maratona legal, completar bem a maratona, pelo menos 60 quilômetros por semana, tá? Dividindo os treinos aí, é claro. Entre 60 a 80 eu acho que você consegue completar bem e dá para você organizar dentro da sua rotina de atleta amador, levando em conta que você tem experiência nas outras provas. Então o volume basicamente é esse, tá? Não é uma via de regra, você pode fazer um pouco mais ou pode de repente fazer um pouquinho menos e dar certo. Mas eu acho que menos do que 60 quilômetros por semana é muito pouco treino e aí você chega na prova, começa a ter cãibra, passa mal, tudo porque o seu corpo não está acostumado à resistência, a resistir ficar um longo tempo correndo, ele não tem bagagem, não tem lastro, entendeu? Então o primeiro ponto é esse, tem que fazer volume. E aí galera, resumidamente aqui, vamos dividir essas 12 semanas em 3 partes, tá? 3 partes de 4 semanas cada uma. Então, todos os meses você vai manter esse volume alto, né? Claro que perto da prova ali você vai soltar um pouquinho, eu já vou falar disso daqui a pouco. Mas você vai manter essa base do volume e aí você tem que incluir as rodagens longas de fim de semana, isso é fato. Esses longos podem serem de 28, de 30, 32. De repente um atleta mais experiente pode até estar fazendo um longão de 35 quilômetros. Mas assim, não precisa ser todo fim de semana, tá? Mas pelo menos aqui dentro das 4, vamos pôr dentro de 4 semanas de um mês que tenha 4 semanas... Pelo menos 2 ou 3 deles você tem que fazer um longão no fim de semana, tá? E essas distâncias você pode começar de maneira progressiva. Ó, engasguei. Progressiva, né? Começa com um longão de 22 km, na outra semana vai para um longão de 24, a terceira semana não faz longão para dar uma recuperada, na outra você volta com um longão de 26. Vai com calma, por isso que eu falo, começa 12 semanas antes para você conseguir treinar com calma. Então essa é a primeira base assim, do treinamento em si, né? Que você vai ter que começar lá nas primeiras 4 semanas já. E aí, galera, eu aconselho que dentro de todos esses longos, incluindo a preparação toda, você faça pelo menos 3 longos acima de 30 quilômetros, tá? Pelo menos 3 longos aí, que pode ser de 32 a 35 quilômetros. Para você simular bastante o que vai acontecer numa prova. Se você roda só até 25, 26, não é tão interessante. Então, ao longo da preparação, você deve incluir pelo menos 3 longos acima de 30 quilômetros. E ao longo da semana, pessoal, é aquilo, fazer rodagens um pouco mais curtas, né? 10, 12 quilômetros, até a rodagem de 8, às vezes regenerativa. Incluir os treinos de tiros, lembrar que é uma prova longa, então não tem por que fazer tiro muito rápido. Você precisa fazer um tiro mais próximo da prova e simular o que acontece na prova. Então tiros aí de 2.000, de 3.000, um pouco mais cadenciados são bem interessantes. E aí um volume maior de tiros, né? De repente fazer 8, 10, até 12 quilômetros de tiro em uma sessão. Assusta falando, mas como não é um tiro tão intenso, é um tiro mais cadenciado, não é nada de outro mundo você fazer isso daí, tá bom? É só saber programar certinho essa intensidade que dá para fazer. E resumidamente é isso, de uma forma geral, o treinamento seria esse, né? Ao longo de todas as semanas. Aí, pessoal, vamos colocar aqui das 12 semanas você foi fazendo esses treinos, né? Fazendo os longos, fazendo os tiros, as rodagens, os ritmados. Quando chega na 10ª semana, na 9ª normalmente já. Eu prefiro na 9ª no caso. No final da 9ª semana você faz o último longão, né? Aí já faz um longo maior, um longo de 32 a 35 quilômetros. Fez esse longão, você já corta o longo, tá? Porque o estresse que gera no seu organismo é muito grande. Se você corta o longão muito em cima da hora, aí você chega cansado na maratona e você não entende porque não rendeu na prova o que rendia no treino. Justamente porque seu organismo está fadigado de tanto treino longo. Então corta esse longão faltando 3 semanas e já começa a diminuir o seu volume semanal, tá? Vai tirando um pouco o pé, aí vai muito de atleta para atleta, não vou dar um número aqui, mas você tem que diminuir. Eu fazia 12 km de tiro, corta para 8. Eu fazia 8, corta para 6. Eu estava rodando 80 por semana, corta para 60. Vai diminuindo aos poucos, tá? Não tira direto. Se você tirar direto o volume faltando 3 semanas, você chega destreinado no dia da prova. Mas vai reduzindo aos poucos, para que quando chega a semana em si da prova, você faça só umas rodagens de manutenção e chegue bem para correr essa prova, tá? Esse é o famoso polimento.
Resumidamente é isso, galera. Eu dei um geralzão aqui do treino da maratona, tá bom? Se você quiser mais orientações, mais informações, me contrate aí como seu treinador, me chama no WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, espero ter ajudado vocês e espero que vocês façam boas maratonas, tá? Deixe seu joinha no vídeo pra gente bater a nossa meta de 2.000 likes, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui falando a sua experiência com o treinamento aí dos 42 quilômetros, tá bom? Do mais é isso, um abraço, falou, valeu e fui!